Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais que nesse momento se encontram conosco nos nossos lares, a nos envolver com vibrações de amor e carinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos ver o Evangelho hoje, estudar. Peraí, deixa eu abrir. Ação da prece e transmissão do pensamento, que é no capítulo 27, Pedi e obtereis. A prece é uma evocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outro, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nos os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo, recorrendo a intermediários e intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Essa parte aqui ela é interessante, só o primeiro item, né? Para a gente ter uma ideia. Tudo que a gente pede a Deus, né, através da prece, nós somos atendidos. E aqui ela está colocando, né, no Evangelho, os Espíritos estão colocando como que é o mecanismo de funcionamento, como que isso chega a ter Deus. Então, está mostrando para nós que nada nessa terra ocorre sem a permissão de Deus. Quando eu sempre digo, né, que eu gosto de usar o copo de água, dizendo, né, com o gelo dentro do copo de água, e aí o gelo somos nós, a água é Deus, quer dizer, nós estamos mergulhados em Deus. Então, tudo que a gente pede em prece, nós somos atendidos, né? Aí ele fala, quando alguém ora aos outros seres que não a Deus, fala, recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada vai acontecer sem a vontade de Deus. Tudo que nós pedimos, tudo que nós fazemos, quando nós fazemos a prece, nada vai acontecer sem a permissão de Deus. Então, o 10. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso o que os seres oram, acuda a nosso apelo, que no que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço. Todos os seres encarnados e desencarnados, tal como nos achamos nesse mundo, dentro da atmosfera. Então, aquilo que eu exemplifiquei através do copo é mais ou menos isso daí. E todos nós, os espíritos, né, que agem no plano espiritual e o que está acontecendo, a relação dele conosco, muitas vezes, vamos dar um exemplo, o irmão está agindo, está com ação, né, em cima do encarnado, achando que ele está fazendo tudo o que ele quer, sim, mas na verdade nada mais vai acontecer sem a permissão de Deus. Sem a permissão de Deus. Por isso que o Espiritismo vem explicar toda essa estrutura, por isso que sempre eu falo que nós precisamos entender a relação do mundo espiritual com o mundo material. De como funciona, os mecanismos de como funciona. Por mais que a gente ache, a gente está vendo ali que está a ação do espírito, né?
vamos dizer, como sempre, né, os obsessores sobre o encarnado. E aí tá, a gente vai perceber que o espírito está tendo uma ação sobre ele. Mas só vai acontecer isso com a permissão de Deus. E aí, mas Deus vai permitir isso? Aí nós precisamos voltar, entender o planeta que nós estamos, o mecanismo de funcionamento dessa estrutura, para ver os motivos que está levando a isso. Então, André Luiz relata praticamente em todas as suas obras, ele aprofunda isso. Eu acho que seria praticamente aquilo que Jesus, né, o próprio Cristo, mandou que se tirasse várias partes, né, do livro, né, conforme o Chico estava psicografando, para que a pessoa só poderia entender o encarnado, esse mecanismo, a partir do momento que ele tivesse toda uma estrutura preparada para conhecer essa realidade. Então, o Cristo sabe também que muitos dos que estava sendo revelado ali não tinha condição de entendimento para nós. E também chocaria, vamos dizer assim, ia abalar todos os espíritos que estão do outro lado. Então, por isso que a gente vai perceber que nessa estrutura, o próprio Cristo coloca assim, ó, que vejam aqueles que têm os olhos de ver, que ouçam aqueles que têm os olhos de ouvir. Quando eu vi nessa palestra um irmão nosso falando sobre isso, na hora chegou, né, assim, na minha consciência, entendendo, porque tinha muitas coisas que eu vi quando eu estava estudando essas obras do André Luiz. Eu falava assim, mas o que ele está falando aqui não está, e eu estava captando. Esse captar que está entre linhas, que está implícito dentro dos textos. E que era isso que Kardec estava, quando ele estava codificando, quando ele estava colocando de forma mais clara, ele sabia que aquele que lesse, ele ia ter uma interpretação, ele ia ter uma condição mais clara, mais realista em cima. Então, teve certas coisas que o próprio Cristo manda que se tire, né, dos livros, né, quando foi psicografado de André Luiz, porque André Luiz relata tudo isso. Imagine por espírito do outro lado, que ele acha assim, que ele faz, não, aqui eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero. É praticamente aquilo que a gente fala assim, ó, eu penso em estar lá na Europa. Para o espírito encarnado, só se ele pegar um avião, né, uma embarcação, um veículo para chegar até lá. Para o espírito, basta ele pensar, pum, ele já está lá. Basta que ele tenha um instinto de todos caracterizando o efeito da moral, da condição, ele age sobre o espírito encarnado de acordo com a condição que estão os dois. Se o encarnado está na mesma faixa de vibração que o espírito, logicamente ele vai ter ação sobre o encarnado. Se não tiver, não vai. Né? Então, são essas situações que nós temos que, quando nós vamos estudar, quando ele fala conceber, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, é mais ou menos isso. Lei de reação e ação, né? O livre-arbítrio, a mudança de comportamento, a reforma íntima, traz toda a noção do que está sendo falado agora, isso no Evangelho, com relação ao poder de uma prece. Tá? E isso qualquer um de nós podemos fazer. E qual a leitura que os Espíritos fazem sobre nós? O nosso desejo, a intenção que é aplicada sobre a prece. Mas precisa ser uma prece bonita? Não. A eficácia da prece está condicionada à postura daquele a quem ele está fazendo a prece. Então, é nesse sentido que agora o próprio Evangelho vem explicar como funciona. Como funciona.
Aí ele fala, né? Esse fluido recebe da vontade uma impulsão, ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do sol, como a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que a do fluido universal se estende ao infinito. Olha só, gente. Deus está em tudo. Se eu faço a prece, eu dirijo um pensamento, ela atinge altas esferas, porque o fluido cósmico universal é como um veículo, né? É como um campo vibracional aonde nós vibramos numa intenção e que se nós fizermos essa prece numa posição de humildade, de pensamentos, como eu posso dizer, elevados, atinge altas esferas. Por isso que muitos, né, não conseguem atingir. É o estado de evolução que cada um. Para nós entendermos uma situação. Havia umas situações que alguns espíritos falavam assim: eu queria ir que nem aquele espírito que foi. Eu falei, mas o que ele está querendo dizer? Mas eu entendia no que ele estava falando. Por quê? É numa condição de evolução do espírito. Existe uma parte, eu não me lembro em qual parte do Evangelho, quando é pedido para o Cristo que ele coloque, né, uma criança ao seu lado, né? A mãe, eu acho que é a mãe que pede. Aí o Cristo responde: nem que eu quisesse eu conseguia. Por que ele não consegue? É uma questão evolutiva do espírito. Então é como se chegasse a hora que era aquele estado único de cada espírito do tempo. A mesma coisa a temporalidade que nós temos de estar aqui encarnados, o espírito também, a ação do espírito sobre o encarnado, a qual nós chamamos obsessor, está condicionada a um estado de concepção evolutiva que escapa. Então, por isso que o Espírito falou, mas por que ele conseguiu ou não consigo? É lá que entra, quando eu faço a leitura desse evangelho, que eu entro numa condição de esclarecimento, de estudo, para que os espíritos compreendam. Mas eu posso só ler? Pode só ler. Mas nos esquecemos que o espírito que está do outro lado, ele não tem mais esses 5 sentidos que nós temos. Ele não tem. E ele precisa saber de como funciona. Então, por isso que entra o estudo. Por isso que esses momentos são preciosos. Ele não entende. Existe condição que o espírito, você vai fazer uma pergunta para ele, ele não sabe nem o nome, porque da condição que ele está, no estado vibracional, na incompreensão que ele tem do plano espiritual. Por isso que eu tenho que estudar. Logicamente, se eu estudo, eu evoluo, esses espíritos vão dar um exemplo, que está agora nos nossos lares, nas nossas casas, aqueles que vão ouvir e depois isso no canal do YouTube, serão também orientados dessa forma para entender. Por isso que tem muita gente que fala assim, mas a gente vai no centro, a gente toma passe, a gente toma água fluida, mas por que eles falam só estudar, estudar? Porque o espírito não morre. Morre o corpo material, o espírito sobrevive. Por isso que os espíritos, quando fala da pergunta, ele pergunta para os espíritos qual o mecanismo mais fácil para evoluir, fala que é a encarnação. Porque a encarnação utiliza de vários meios para que o espírito adquira conhecimento através das vicissitudes da vida, ou ele pode voltar para o plano espiritual mais evoluído ou muito mais estacionado. Aí que vai a aplicabilidade. Então, por mais que ele faça a prece, quando ele pede na prece, dai força, Pai, me ajude. Olha a intencionalidade dele colocar, pedindo forças a Deus para que ele continue a sua marcha no caminho do bem.
Apesar que tem muita coisa ainda equivocada, porque quando nós vamos estudar a história dali, né, quando Jesus foi crucificado, quando teve aquele marco zero, muitas atrocidades aconteceram, muitas atrocidades. Em nome do Cristo foi aonde fizeram muitas, quer dizer, nós fizemos muitas atrocidades. Estávamos naquela era, naquela época. E aí falou, mas eu estava lá? Comecem a analisar pensamentos e atitude que todos os espíritos da Terra comungavam em épocas distintas, com conhecimentos que estavam relacionados à época do espírito. Então, quantos espíritos estão do outro lado, numa condição ainda parado em épocas aonde ficou registrado? Então, qual o mecanismo? Aí que está. O estudo, ele levará centros de orientação, por isso que o centro espírita é uma escola, é um educandário, é um hospital, e aí nós vamos ver que todo o planeta, essa organização, nós vamos ver que também é uma escola, é uma organização que tem uma finalidade única para a evolução do espírito, para a compreensão. Por isso que o Evangelho vai nos explicar que essas preces são atendidas de acordo com a necessidade evolutiva do espírito, não da forma que eu quero. Tá? Então, nós temos, do mesmo jeito, quando a gente fala, a gente tem a data e hora marcada para nascermos e a data e a hora marcada para retornarmos aos planos espirituais. Então, quer dizer que toda essa organização que está vindo há bilhões de anos está estruturada, está colocada de forma clara, concisa, para que os espíritos que somos nós pudéssemos, na vivência de várias existências, aprendermos. Então, as sombras são necessárias para que eu evolua? Sim. Então, os espíritos a qual eu chamo de obsessor são necessários para que ocorra a evolução? Sim. Então, quem são os espíritos obsessores? Os nossos professores. Mas de onde eu tiro isso? Nós estamos num planeta de provas e expiação. Para que o espírito adquira luz, ele precisa saber o que é escuridão. Tá? Por isso que nós precisamos sentir. Então, nós aqui, nós temos os 5 sentidos, o espírito não. Ele precisa entender. Ele fala, mas eu não consigo, por mais que eu tento me separar dele, eu não consigo. Então, quando ele tem a instrução, como nós estamos lendo o Evangelho, ele vai ter o entendimento, nós vamos entender, dirigi-lo de tal forma que esse conhecimento vai trazer para ele luz, que essa prece vai ser condicionada a um espírito necessitado, que somos todos nós, encarnados e desencarnados, temos necessidades de aprender. E a prece, quando nós pedimos, nós somos atendidos. Então, dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, a corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como transmite o som. Olha que lindo. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhe é dirigida. Qualquer que seja o lugar onde se encontrem, é assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite suas inspirações, que relacionam, que estabelece a distância entre encarnados. Para a gente entender isso, a gente precisa estudar lá Gênesis, a gente comenta nisso, sobre isso. Da onde está? Pode estar lá num planeta, há milhões de anos-luz, ele consegue atingir a Terra. Por mais que nós, insignificantes que somos, né? Que a gente não é nada nesse planeta, por mais que a gente fala bilhões, trilhões de quilômetros, o espírito consegue atingir. Jesus, da onde ele não precisa estar aqui, ele consegue atingir nós.
né, para a gente ter uma ideia de como funciona. Nós estamos distante ainda, por mais que a gente fala de compreender, de termos noção. Embora todas as preces são atendidas, todas elas. Lembrei agora, o caso do André Luiz, do encontro dele com a mãe, foi legal aquilo lá. Ele encontra com a mãe, né? E nesse encontro, né, eles se abraçam, conversam, e aí ele fala para assim, mas e a hora que eu quiser falar com a senhora, como que eu faço? Basta pensar, quer dizer, a mãe dele estava num plano mais evoluído, eu não sei a distância, mas se ele pensasse só na mãe, ele já se ligava. Para a gente ter uma noção, gente, de como funciona isso. E dentro dessa condição, basta que a gente tenha uma ideia da mediunidade, o mecanismo da mediunidade, do funcionamento, como que eu preciso para estabelecer essa comunicação com o plano espiritual. Eu preciso ter disciplina, entender esse mecanismo de como funciona. Então, aí que vem a doutrina espírita nos esclarecer de como funciona isso e qual a função da prece para que a gente obtenha o resultado esperado em cada tipo de comunicação, de cada tipo de ação. Então, aí a doutrina espírita, depois nas preces a gente vai comentar sobre isso, em várias preces ele fala em nome de Deus, para a gente ter uma noção, porque nós sabemos que o único que pode comandar tudo é Deus. Tanto é que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, qual que é a pergunta? O que é Deus? Aí os Espíritos respondem. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, tudo, gente, tudo é Deus. Por mais que eu estou aqui encarnado, mas tudo que está acontecendo, a minha fala, a permissão, todas as ações, é Deus que comanda. Aí o que acontece? A gente mergulha na carne, fica nesse estado, eu compro isso, faço isso, aquilo, e eu acho que eu consegui. Mas nada vai acontecer sem a permissão de Deus. A mesma coisa os espíritos. Eu faço isso, faço aquilo, acho, eu posso, né? Eu vou atingir, né? Mas nada vai acontecer sem a permissão de Deus. Nada. Tudo vai acontecer de acordo com aquele que comanda tudo. E aí eu preciso entender. E os espíritos do outro lado? Você pergunta para ele, ele não sabe. Muitas vezes. E o que a doutrina espírita está trazendo? O esclarecimento necessário para nós compreendermos isso. Por isso que nós temos que alimentar dentro de nós um estado de alma positivo, organizado, com uma postura coerente com as nossas possibilidades e também responsabilidades que adquirimos de quando nós fazemos o certo ou errado. É nisso que é o nosso, que vai determinar o modo feliz ou infeliz no nosso retorno para o plano espiritual. É isso que vai determinar eu ser bem-sucedido ou não na Terra. Tudo, tá? Aliás, a prece está condicionado aos nossos modos de agir e pensar. E aonde está Deus? Na nossa consciência. Tá? Deus está na nossa consciência. Então, essa explicação vai, sobretudo, com vista aos que não compreendem a utilidade da prece, puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas torná-la inteligível aos efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus. Aí ele fala, ó, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Tá? Então, pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções
e expirarem-lhes as ideias sãs. Pedir força, né? Você está lá no deserto, né? Eu acho que foi falado sobre isso esses dias, tem uma palestra, né, sobre isso. E eu estou lá no deserto passando, eu vou pedir água ou eu vou me movimentar? Você vai se movimentar e você vai pedir para a espiritualidade, eles vão te inspirar, Deus vai te inspirar através dos bons espíritos, siga nesse caminho. E aí você vai encontrar água. Aí de você, na hora de encontrar a água, saciar a tua sede, e você falar, eu consegui. Eu consegui. E aí se esquece que acima de nós está Deus e que o pedido foi atendido. Nós somos assim, quando a gente olha, um pouco infantis. Quando a gente olha e quando a gente vai analisar a nossa condição, e é a mesma coisa quando a gente fala, né? A gente vai lá, pede para Deus para nos dar uma nova chance. Deus vai lá e dá, eu venho aqui e faço tudo errado. Tudo errado. Aí retorno para o plano espiritual, né, novamente. Mas será dada quantas chances a gente pedir, Deus vai dar. E Deus deu. Olha aí, tudo que nós vemos aí, nesse planeta de provas e expiação, uns vieram para aprovar, outros vieram para expiar. Tudo isso subordinado, condicionado à vontade de Deus e ao pedido. E olha que tem espírito, gente, quando a gente fala para ele assim, a intercessão de quantos a gente vê de mães, né, no plano espiritual pedindo ajuda, intercedendo, com essa acompanha o espírito e pede a Deus, vai lá e Deus dá a oportunidade. Por isso que tem os intercessores, né, junto. E aí preciso entender também como funciona isso. Porque a prece é pedido, é preciso ter um estudo bem claro com relação a isso. O André Luiz coloca isso no estudo, a reencarnação de Segismundo, mesmo ali naquele livro, relatando, o processo de reencarnação do espírito, ele entra também no estado de perturbação até que ele consiga. Por isso que muitos casos de situações de espíritos que muitas vezes dá comunicação no centro, a espiritualidade já está trabalhando, né, e o grupo precisa também entender isso, que por trás daquilo, aí esquece da pergunta que foi feita no livro dos espíritos, né, qual a condição qual a melhor condição para que o espírito evolua. Os espíritos respondem, reencarnando. Então, as preces também são de pedidos de espíritos do outro lado e que Deus ouve e atende e permite. Por isso que eu tenho que entender todo esse mecanismo de como funciona toda essa estrutura dentro do centro, as preces, os pedidos nossos, os trabalhos, né, dirigido a dar suporte ao plano espiritual, né? Um homem, por exemplo, é arruinado à saúde em consequência dos excessos que entregou, arrasta até o termo dos seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Então, a prece dele, ele pedindo. Né? A gente precisa pedir mais o que hoje para Deus? Nada. Só ter força para continuar essa jornada, né? E a gente pede demais, né? A gente, se for duvidar, todos nós pedimos muito. Deixa eu ver aqui, senão é bem extensa essa parte. Eu vou parar no 12 aqui mesmo. Deixa eu marcar aqui o 12. Ixi, é enorme mesmo. Vou parar no 12. Aí na próxima semana a gente continua aqui. 3/7. Então, para a gente ter uma noção de como funciona isso, é só estudando. Tá? É só lendo, buscando informação. E pasme, o próprio evangelho é preciso ser estudado. Quando nós estudamos, é preciso buscar toda a base,
porque muitas dessas partes que estão sendo faladas aqui, de como lá na Gênesis vai explicar muito bem isso. E aí a gente ligando, quando a gente vai estudando o livro dos Espíritos, vai tendo noção do que é que o Evangelho está colocando para nós. Bom, agora vamos para a questão 210, que continua da pluralidade das existências para essências físicas e morais. E, querendo ou não, nós estamos estudando, olha só como que está ligado, gente. Eu estou na 210, nós estamos no capítulo 27, a eficácia da prece, e olha o que nós vamos ver na questão 210. Pelos seus pensamentos e prece, podem os pais atrair para o corpo em formação do filho um bom espírito, de preferência um inferior? Olha o que ele está perguntando. Aí os espíritos respondem, não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma aprovação para os pais. Olha o que ele está falando, gente. Então, é uma questão de ponto de vista e como que nós vamos entender isso. E aí, se eu não tiver ideia do planeta que nós temos e essa relação do plano espiritual, do plano com o plano material, eu não vou entender. Por isso que os espíritos olham para nós, eu estou aqui lendo, eu sou muito consciente de quem sou eu. Eles nos olham e falam, mas de tudo que ele está falando, o que eu estou falando, mas ele está no planeta de provas e expiação. E por que ele está passando essas informações para nós? É aí que está. O espírito que está aqui, que sou eu, que estou falando, também sou um espírito endividado. Foi o que o espírito falou, né? Eu comentei com ele. Você sabe que eu sou tão endividado quanto você. Falou, realmente. Se você fosse mais evoluído do que eu, você estaria em outro planeta. Nós estamos num planeta de provas e expiação. Então, olha o que o Espírito respondeu para mim. Tá? E nessa condição. E chegou num ponto do Espírito chegar, falou assim, eu entendi tudo que você falou. Eu vou, mas você sabe. Tá? Voltarei mais lá na frente e vou te ajudar. Mas você é consciente de que vai vir outros. E que o trabalho dirigido exige de nós muita disciplina. Quem era que estava falando isso e falou com muita clareza para o Chico? O Emmanuel. Tá? A outra parte foi Joana de Anjos falando para Divaldo, disciplina com relação ao estudo da doutrina dos espíritos. Tá? Então, a eficácia da oração. A oração pode na engrenagem da vida e mesmo divino. Ela comanda, purifica os nossos sentimentos, nos dando forças nos momentos de fraqueza. A oração é dotada do dom de sublimar na área humana. De sublimar, gente. É de colocar o homem num estado de elevação, de compreensão, de ver que acima dele há um que pode mais de que todos nós. E esse é quem? Deus. E Jesus foi o nosso irmão mais velho que veio direcionar e foi bem claro, categórico, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por que Jesus falou isso? Ele começou através do Evangelho nos orientar, mostrando que os males da vida que repercutia no plano espiritual estava condicionado às práticas e atitudes contrárias às leis do amor praticada por nós mesmos e que necessitaria várias encarnações para que eu pudesse compreender essa movimentação. E aí o Evangelho traz muitas explicações acerca disso. Tá? Bom, no entanto, em muitos lugares não cabe oração interferir. No caso, na pergunta, olha lá, gente, 210, que ele está falando em O Livro dos Espíritos,
ela não pode mudar a necessidade do espírito e a vontade de Deus. Ela não pode, porque essa vontade é do espírito. E a vontade de Deus, o que Deus deseja para nós? Que nós tenhamos uma postura, uma condição comportamental que atenda às necessidades do espírito. Mas não. Nós estamos num planeta de provas e expiação e nós estamos condicionados a situações em que muito de nós vamos suprir as necessidades da matéria e esquece as necessidades do espírito. Então, a pergunta vem nos mostrar que a necessidade dos filhos, principalmente daqueles, né, que foi confiado ao pai, os maus filhos são uma aprovação para o pai. Mas de que forma? Para que ele possa direcionar esse que está sobre a sua tutela ao caminho reto. E aí eu vou entender toda a organização do planeta de provas e expiação. Tá? Bom, a oração, nesse caso, pode ajudar muito, mas não muda a vontade de Deus. O espírito inferior nasce, porém, em condições melhores, devido à força da prece dos pais. Se não fosse, poderia estar até pior. Tá? Até pior. Deve sempre orar, cultivando a caridade, olha lá, fazer o culto do evangelho no lar, porque os que retornam à carne, encontrando esses ambientes, sentem a felicidade e a esperança nas suas vidas, nas suas novas lutas. E podem, com isso, se precaverem de muitos males. Muitos males. Eu já casei, eu já era espírita, e a luta nossa é muito grande com relação a trazer o evangelho para dentro do meu lar, em trazer o estudo, dirigindo os pedidos à nossa família, ao nosso lar e também a todos aqueles que nos assistem. E aí nós vamos entender o que o Cristo falava. Quem são meus pais? Quem são a minha mãe? Né? A minha família? São todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, quando eu trago por organismo familiar toda essa estrutura, muitas coisas serão interrompidas. E os filhos e todos aqueles que adentram o lar terão agora uma inibição na prática da conduta com relação a outras práticas. Olha só que lindo. A mesma coisa está acontecendo nos nossos lares agora. Quantos irmãos não estão sendo atendidos e estão compreendendo que está sobre a responsabilidade dele entender. Agora eu entendi. É isso o papel do lar, é o educandário do espírito. Um centro espírita é um educandário daqueles que buscam, é uma escola. A terra é uma escola. Plantemos a semente do amor, que colheremos os frutos da fraternidade. Nada se perde. Não nos esqueçamos dessa verdade. E o bem esse é eterno. Ele se irradia buscando com valores acrescentados a fonte geradora. As necessidades dos nossos irmãos inferiores de voltarem à Terra são maiores mesmo que as dos espíritos de alta estirpe. Como iremos ajudar pela força e eficiência da caridade ao que nos precisamos de nossa ajuda, os doentes são os que precisam de tratamento e com urgência. Os maus filhos são realmente uma aprovação para os pais, dando oportunidade para os membros de ressarcirem velhos débitos e a obrigação de quem deve pagar com alegria, senão com amor. Nunca queremos mudar as coisas que não podem ser mudadas. Olha só, gente, o que ele fala. Aí nós vamos entender tudo que o Cristo falava. A encarnação, gente, um lar, um trabalho onde nós trabalhamos o ganha-pão, tudo está condicionado a essas realidades. Por isso que na prece a gente tem que agradecer.
agradecer sempre. E tudo dentro dessa condição foi aquilo que o Cristo falou: eu vou, mas não vos deixarei órfão, mandarei um outro consolador. E da parte mais bonita, que exemplifica muito isso do que o Cristo falou, foi de Bezerra de Menezes. Ele foi convidado pelo próprio Cristo para ir para outro planeta. Bezerra falou sim que não, que ficaria na Terra. E aí ele entendeu e internacionalizou dentro dele a proposta do Cristo, a proposta que Deus tem para cada um dos seus filhos. E foi o que o Cristo falou. A coroa de espinho, né, que foi colocada na fronte, na cabeça do Cristo, nós colocamos essas coroas constantemente em nós, devido às nossas condutas comportamentais, que vai trazer espinhos, que vai nos prejudicar. E quando eu vou analisar aqui, esses espinhos se tornarão rosas, flores, quando bem suportadas, alinhadas e entendidas acerca da realidade que estamos inseridos. É essa a doutrina dos espíritos. É isso que está falando a 210. Por isso que, volto a dizer, tanto o Chico, né, de todo aquele trabalho que ele fazia, ele sabia que muitos espíritos que estavam ali, aportavam na sua casa, para pegar o alimento material, muitos tinham medo de reencarnar. E o Chico assumia um compromisso que estaria convosco, que estaria com eles. E esteve. O que o Chico fez? Ele reencarnou, e todos aqueles espíritos que de outras encarnação, e que o Chico, através da exemplificação do nosso Mestre Jesus, veio e ele falou que vou ajudar cada um de vocês da encarnação. E ajudou não só aqueles que ele atendia na casa, mas ajudou milhões de almas no planeta, mostrando que Deus é todo amor e bondade, e que o nosso irmão Jesus estava intercedendo junto ao Pai para que atendesse às nossas necessidades, enviasse bons espíritos que orientavam. E aí, olha, vem Chico, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros espíritos que vêm, e aí culmina naquela parte. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Tive fome, tive frio e me deste a vestimenta para me acudir do frio. E aí nós vamos ver o que Deus está fazendo conosco, né? Então, como ajudar com força, eficiência e caridade aos que não precisam de nossa ajuda? Os doentes são os que precisam de tratamento com urgência. Os maus filhos são realmente uma provação para os pais, dando oportunidade para o mesmo de ressarcir os débitos, né? De outras, por isso que a família é lá que é o ajuste, tá? É lá que é o ajuste. A justiça divina não erra na sua computação em qualquer lugar do universo. E quem procura andar na justiça está se abeirando da lei de amor e sentindo seu perfume que se alojará no coração. Então, por isso que quanto mais nós estudamos, o nosso espírito vai absorvendo todo esse conhecimento, e nós, é como andar de bicicleta. Você aprendeu a andar de bicicleta lá quando eu tinha, acho que 4, 5 anos, não lembro, e depois eu nunca esqueci. Voltou, eu tenho uma bicicleta, saí andando. A mesma coisa é isso para o espírito. Tá? E de tanto ele ler, de buscar informação, as encarnações, vai ficando arquivado. Então, quando eu estudo, quando eu leio, o meu espírito vai captando tudo isso. Tudo isso. Né? Por que acontece isso? Deus está na minha consciência. Na minha consciência. Então, tanto o pai e quanto a mãe
Devem prestar aos filhos em geração bons pensamentos, boas ideias e sentimentos puros, porque eles se encontram ligados aos pais por fios invisíveis. Ele não vai saber. Né? A mesma coisa acontece com os espíritos, tá, gente? Eu não gosto de falar isso no obsessor. Os obsessores de hoje, aquele que nós chamamos, por isso que a gente tem que tomar um cuidado danado, pode ser um ente muito querido nosso. Aquele irmão que muitas vezes pede o alimento, bate na sua porta, muitos deles pode ser alguém muito querido, e não foi por acaso que ele bateu na sua porta. A mesma coisa sempre eu falo, quando nós vamos, quem são os doentes? Quando na casa espírita, todos nós que vamos buscar ali o centro espírita, somos os doentes. Né? Somos os doentes. Aí a gente pensa, né, que aquele irmão que vai lá na casa da sopa, que vai buscar a cesta, seja ele quem for, e que é os trabalhadores do centro, vai quem que é o mais necessitado? Não é aquele lá, não. Quando eu começo a estudar aqui, eu vou entender que o mais necessitado é aquele que trabalha em prol de sustentar aquele que foi buscar o alimento material. E aí nós unimos isso com o entendimento à luz da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus. O centro a qual eu participo, o trabalho é lindo. Quando eu vejo o irmão pegando mais o Evangelho, né, o Novo Testamento, e fazendo a leitura, para que chegue àqueles irmãos necessitados a necessidade de compreensão de como agia Jesus com relação àqueles necessitados. Aos espíritas, mais ainda, de compreender que o mais necessitado é mais ele do que aqueles que vai buscar o alimento material. Então, é nesse sentido que a oração é bem mais valiosa, porque anima e dá esperança aos que estão chegando, por vezes com grandes promessas de renovação. Ajudemos-los pelo proceder, ajudemos-los pela conduta em Cristo, que os seus caminhos iluminar-se-ão de forma a aliviá-los dos males que os esperam em estradas as quais às vezes não se recordam. Olha o que ele fala aqui, ó. Há estradas que ele não se recorda. Eu não lembro. Né? E por isso que a coisa mais bela que deu foi o esquecimento do passado. O esquecimento do passado. E aí a oportunidade, o que Deus fez? Entregou um novo corpo para mim e deu a oportunidade de eu construir uma nova história. Como se eu desse uma folha de livro em branco, uma folha de um caderno em branco, e ali eu escrevi uma nova história. A encarnação é desse jeito. Tá? Então, os pais devem lembrar da brida da disciplina e não esquecerem das orações todos os dias, que ela o livrará de muitos males, porque é o filho pedindo ao pai, e Jesus já disse, pedi e obtereis. Os filhos, seja eles quais foram, são flores de Deus dos caminhos humanos. Olha só, gente, são flores, são oportunidades redentoras que foi dado a nós para que nós ascendêssemos, né, aos céus, a patamares mais elevados, um desejo mais cumprido. Outrora, em outra encarnação, será que eu fui um bom filho? Não sei. Será que eu fui um bom pai? Eu tenho que provar agora. É nessa estrutura que está condicionado cada um de nós. Né? Nós não sabemos. Então, por isso que, quando eu vou estudar as vicissitudes da vida, é a oportunidade redentora de nós redefinirmos uma conduta equivocada num passado e agora redefinirmos um caminho reto, buscando em Jesus Cristo, que é nosso modelo e guia, para que nós ascendêssemos aos planos elevados através das leis de amor e caridade. Então, façamos o que pudermos na educação desses espíritos, porque, em primeiro lugar, eles são os filhos de Deus. Vai chegar a vossa vez de sermos filhos novamente, e somente colheremos o que plantarmos agora.
Então, é nesse ponto que nós vamos ver. Seremos filhos novamente. Hoje eu sou pai, retorno para o plano espiritual, volto novamente, vou ser filho, vou ser pai, vou experimentar várias encarnações para que eu aprenda, né, a ser um pai, a ser uma mãe, a vivenciar essas experiências. Então, o futuro é uma oportunidade preparada no passado, que não erra de endereço do necessitado que a fez. Essa lei é de justiça e do amor. Não queiramos, portanto, escolher apenas espíritos angélicos para renascer em nosso meio familiar. Oremos sempre por aquele que deve vir por vontade de Deus, que a assistência de Jesus nos fará felizes. Olha o que nós temos que pedir em prece. Tá? A gente sabe que os filhos vêm, né, e eles vêm com a proposta, nem eles sabem, nem eu, mas que quando eu busco o Evangelho de Jesus, estudo a doutrina, aí eu vou entender o porquê eu tenho o filho que tenho, porque eu sou o pai que eu sou, né? Porque eu tenho a mãe que eu tenho, e assim por diante. Por isso que nós temos que exemplificar não só na leitura e analisar nossa postura e cair naquela oração esqueci o nome dele agora. Ele fala que hoje eu posso ser melhor do que amanhã e amanhã melhor do que hoje, né? Então é nessa condição que nós precisamos ter essa noção, porque cada um de nós somos filhos de Deus. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece é Deus. É Jesus que vai intermediar tudo aquilo que nós pedimos, ligando e intercedendo junto a Deus, para que acuda todos os seus filhos que são necessitados de amor. E é por isso que nos entregou um planeta todo perfeito de provas e expiação, para que nós aprendêssemos a amar. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver cada um de nós, que Jesus, através dos bons espíritos, possa adentrar nos ambientes dos nossos lares, confortando todos os irmãos que aqui estão, trazendo paz, trazendo amor, trazendo uma condição de alívio quando nós buscamos a compreensão do Cristo, fortalecendo o nosso espírito em práticas saudáveis, pautadas na lei de amor e caridade, para que possamos avançar no caminho da elevação espiritual. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, por esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo, do espírito e do hoje. E assim. Graças a Deus.